Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 1, Ondas e Percepções. Agitação e ondas. Em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo dos seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. A Terra é um imã. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria em expansão forma o seu clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Ou seja, tudo está em movimento e o movimento gera agitação. E toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Aqueçamos a lâmpada, acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar um receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em resumo, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Tipos e definições. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Então, fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que uma tora de madeira lançada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Um contrabaixo lançará ondas muito longas. Um flautim desferirá ondas muito curtas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, porém diferenciando-se na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte. Em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que as suas frequências diversas se identificam. No entanto, o que é uma onda? À falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou perda dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emitem. Homens e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama, através de inumeráveis combinações. É assim que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais ou ondas de rádio, as da luz e as do raio-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprimem. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela como feixe de forças em temporária associação,
somente assinala as ondas que se afinam com o seu modo de ser. Então, essa é a explicação da sintonia. Dessa maneira, temos o homem como viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiências em que se gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida o que acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que marcam a sua individualidade no concerto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Ou seja, eu progredindo, acrescentando aquilo que eu já adquiri através do meu tempo de evolução, tudo aquilo que eu estou adquirindo pelo meu esforço. Meu conhecimento é fruto do aprendizado que eu estou adquirindo pelo meu esforço, pelo meu livre-arbítrio, minha vontade de progredir, ligando por sintonia com as pessoas mais evoluídas que podem me ajudar a crescer. Continente do infrassom. Ajustem-se ouvidos e olhos humanos à baliza naturais de percepção, circuitos aos implementos da própria aos implementos da própria estrutura. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico em condições análogas, movimenta-se no império dos infrassons, porque os sons continuam existindo, sem que disponha de recursos para assinalá-los. Ou seja, nós não conseguimos ouvir. Para nós é silêncio, mas não é. Existem. A ponte pressionada por qualquer veículo ou locomotiva que avança sobre trilhos agita a porta da residência não distante, porta essa cuja inquietação se comunica às outras portas mais afastadas em regime de transmissão, infrassom. Ou seja, não ouvimos, mas a vibração atinge a porta. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz, a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada em o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio, do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1000 metros, na medida equivalente à frequência de 300 mil vibrações por segundo ou 300 quilociclos, em avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço de radar e da televisão. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala como o continente do infrassom, circulam forças complexas, mas para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Sons perceptíveis.
Aumente-se a frequência das ondas, nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala de sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porque nesse grau de vibração, as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando o tom de Tartini ou o tom de combinação, com efeitos psíquicos segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Eleva-se o diapasão, sons médios, mais altos, agudos, superagudos, na fronteira aproximada de pouco além de 15 mil vibrações por segundo. Não raro, o ouvido comum atinge a zona limite. Mas existem pessoas que, depois desses marcos, ouvem ainda. Diversos animais, como os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom para além de 40 mil vibrações por segundo. A escala prossegue, ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Outros reinos ondulatórios. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Sigamos através das ondas mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começa a luz e as cores visíveis ao olhar humano. As microondas em manifestação ascendente determinam nas fibras intrarretinianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando da mesma forma efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Aumente-se a ordem das ondas e surgem depois do vermelho o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, em 4/10 mil de milímetros, olha o infinitinho, né? Os olhos humanos cessam de enxergar, mas a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica situada na vizinhança do espectro revela a ação fotoquímica do ultravioleta e, ultrapassando-o, aparecem as ondas imensamente curtas do raio-x, dos raios gama, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas no reino dos espíritos, com base nas forças do pensamento. Então, André Luiz nos mostra nossos limites de visão e audição. Temos um limite, uma faixa vibratória muito pequena, inferior ao limite mínimo da faixa ou superior ao limite máximo, escapa da nossa percepção. E em nota, ele nos diz que outros autores admitem que esses infrassons começam abaixo de 16 vibrações por segundo. E ele fala também que a escala de percepção é extremamente variável. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.